Olá, torcedores! Sejam bem-vindos ao KTO GambaCast by X-Play, o podcast do Caxias do Sul Basquete, que tem o apoio de KTO, Unimed, Banrisul, Empresas Randon, Rodoyle, Frasle, Blaslight e Petenat. Eu sou Daniele Frisso e vou estar com você nesse nosso episódio junto com Thiago Nunes. Oi, Thiago. Boa tarde, boa noite, bom dia pra você. O pessoal que está acompanhando não tem horário, né, Exato. Dani? Pela internet. Um grande abraço, Dani. Um grande abraço ao torcedor que está ligado, conectado. E o programa de hoje é especial, hein? Estaremos recebendo pela primeira vez jogador aqui no nosso podcast. É verdade. Nesse nosso episódio de hoje, nós temos o primeiro jogador da temporada 2021-2022 do Caxias do Sul Basquete. Hoje a gente tem com a gente o Cauê. Oi, Cauê. Tudo bem com você? Olá, gente, torcedores, muito obrigado pelo convite. É uma honra, né, estar aqui para poder falar um pouco mais de basquete, né, e poder ser o primeiro também, muito bacana. Então, mais uma vez, obrigado. Cauê, então, tua quarta temporada aqui no Caxias do Sul Basquete, vamos fazer uma linha histórica dela, assim. Vamos lá. Primeira temporada, a gente disputou aqui o Campeonato Gaúcho, né, a Copa Sul, né, que era classificatória para a Copa Brasil, que essa sim era uma classificatória para um possível NBB, né, era uma outra forma de disputa, né. Depois teve o ano da Liga Ouro, onde a gente conseguiu o acesso, né, para o NBB. Depois temporada 17 e 18, uma temporada especial, né, marcante. E agora, né, essa temporada 21-22, né, que é a minha quarta temporada. A gente fica meio confuso mesmo, né, mas até eu esses dias estava tentando lembrar quando foi a primeira vez, se fazem 9 anos, 10 anos, mas tenho quase certeza que é a quarta temporada mesmo. Olha só, já está acostumado, né? Caxias do Sul, já está ambientado. Conta um pouquinho também, Cauê, desse momento vivido. Você citou, né, das temporadas, mas dessas 4 temporadas, alguns momentos especiais, lembranças que ficaram aí junto com o time, né, que sempre tem algum momento, algum jogo marcante, por exemplo. Eu acho que cada passagem, né, ela teve um momento marcante, um momento especial, né? Eu acho que a primeira temporada da gente conseguir fazer jogar a nível nacional, né? A gente jogou um torneio final, eu acho que foi em Macaé, que já era contra times de São Paulo, que eram outros times que já estavam até um pouco à frente da gente em relação à NBB, né? Que era Rio Claro, que era uma grande equipe na época, ainda é. Né? E na segunda passagem, né, que a gente já saiu do ginásio do clube juvenil e foi pro Vascão, já foi um passo muito, muito bacana, assim, porque a gente, quando era no clube juvenil, a gente sabia exatamente quem eram as pessoas que iam nos jogos, né? Era sempre aquele mesmo público, ainda não era muita gente, né? Então esse primeiro passo foi muito legal, né? A gente ir para um Vascão, uma casa nova, uma casa que era exclusiva pra gente, né? A gente foi vendo o crescimento da torcida, o envolvimento da comunidade. A gente chegou na final da Liga Ouro, que foi nessa mudança para o Vascão, com o ginásio completamente lotado. Conseguimos acesso para o NBB, que foi importantíssimo. Depois, meu primeiro NBB, jogando por Caxias do Sul. Foi um ano muito especial, onde a gente jogou de igual para igual com todas as equipes. A gente começou batendo o atual campeão naquele ano, que foi Bauru, né? E a gente encheu o ginásio aí quase o campeonato todo. E eu me lembro bem que no último jogo contra Mogi, a gente vendeu os ingressos, acho que em 40 minutos, né, Dani? Esgotamos, então foi uma passagem muito especial. E agora essa volta, né, uma nova casa, mais uma vez, né, esse novo passo. A gente agora indo para o SESI, uma casa linda, uma casa aconchegante, né? Eu espero que a gente possa ter esse mesmo sucesso ou momentos marcantes como a gente sempre teve. Então, assim, cada temporada foi muito especial, né? Uma do acesso, uma de um NBB mágico, uma de um início de construção de trabalho, né? E agora essa quarta temporada que eu tenho certeza que ela vai ser muito marcante pra gente também. Ela já está sendo, né, com uma casa nova, uma nova estrutura e tudo isso é muito bacana. E também a possibilidade do público, né? A gente trabalhou muito ano passado, assim, a não possibilidade de jogar em bolhas e agora também voltar e ter a torcida é totalmente diferente, né? Como é que é essa sensação de jogar com o estádio, com o ginásio vazio, assim, agora poder jogar com toda a torcida? Eu acho que é muito diferente, Dani, eu vou te falar. Eu sempre digo que o esporte de alto rendimento ele não tem sentido sem o envolvimento do público, né? A comunidade está junto com a gente, as crianças. Ontem,
muitas crianças, né, no jogo. Eu acho que isso tudo é muito bacana. Obviamente, né, devido a tudo que a gente tem passado, né, o ano passado, a temporada passada aconteceu da forma que deu, da forma mais segura para todo mundo, né? Então, é muito emocionante, assim, a gente vê o público de volta, a gente sentia muita falta, a gente nem lembra mais como era, né? A gente joga fora de casa às vezes, um clima mais hostil, ser xingado, as coisas a gente nem lembrava como era mais. Então, é muito bacana poder estar participando disso também, né? E a gente espera que as coisas possam estar evoluindo cada vez mais, melhorando cada vez mais, para que o público possa voltar na sua totalidade, né? Para que a gente encha aquele ginásio do SESI aí e a gente traga esse público junto com a gente. Aliás, esse ponto, Cauê, de jogar fora de casa, né, com essa pressão da torcida, para o jogador, ele acaba gostando de ter esse público, mesmo também como adversário, e transformar como motivação para ele, para dar uma resposta, porque não tem sensação melhor do que tu estar na casa do adversário e silenciar o ginásio. Eu particularmente gosto muito, eu acredito que a maioria dos atletas também. Eu acho que tem as vantagens e desvantagens, né, de jogar em casa e fora. Eu acho que quando a gente joga fora de casa, a gente viaja em 15, 16 na delegação, é um momento bacana porque assim, são 15, 16 pessoas contra o time de lá, contra a torcida, então são 15, 16 contra 1.200 pessoas. Então tem esse lado, assim, que acho que a gente consegue ficar mais focado, mais junto, né? E quando a gente joga em casa, né, até pelo carinho que as pessoas têm com a gente tem mais distrações, né? Pessoas gritando pelo nosso nome, às vezes a gente vê criança chamando a gente, então assim, tem os dois lados, né? A gente tem que saber, obviamente, se comportar dentro disso, estar sempre focado, né? E assim, voltando à sua pergunta, eu gosto muito de jogar em casa e muito de jogar fora de casa também. É um sentimento muito bacana de, às vezes, você acertar aquele último arremesso ou uma bola importante e você vê que o ginásio deu aquela calada e isso é muito gostoso. Falando nisso, Cauê, esse ano a gente teve o jogo contra Rio Claro, que foi a primeira vitória do Caxias fora de casa e foi assim, né? Os minutos finais calando o ginásio deles. Conta pra gente um pouco dos bastidores, assim, de como é que foi, porque a equipe tava perdendo e daí... milagrosamente lá o Pedro... Milagrosamente não, né? Existe muito treino, muito trabalho, mas o Pedro acertou 2 cestas de 3. Conta pra gente um pouquinho dos bastidores desse jogo. Então, foi o nosso primeiro jogo fora de casa, né? A gente estava falando exatamente disso que eu comentei antes, né? De ser ali nós contra muita gente, que fazia muito tempo que isso não acontecia. Eu acho que foi um jogo que a gente conseguiu impor o nosso ritmo, principalmente no começo do jogo, a gente controlou bastante o jogo. Só que esse negócio de jogar fora de casa e ter um outro time que tem o apoio da torcida, em certo momento do jogo a torcida ajudou muito eles. Incendiou o jogo, eles ganharam moral, ganharam confiança, mas eu achei que o bacana da equipe foi que a gente se manteve focado. Faltando um minuto e pouco ali, a gente estava perdendo de 7 pontos. Muitos dariam aquele jogo como jogo perdido, mas a gente via na quadra ali, a gente conversando na hora do tempo. Não, esse jogo não acabou, vamos fazer 2 boas defesas e vamos para o ataque. A gente conseguiu fazer boas defesas, né, que foi importante para que o Pedro tivesse a tranquilidade de acertar aqueles arremessos. O time confiou nele, né? Até o último arremesso, ele tinha acabado de acertar uma bola de 3. Né? Ele olhou para mim e eu, como armador da equipe, teoricamente eu deveria buscar a bola e fazer a jogada. A gente se entendeu no olhar, a gente tem esse entrosamento, eu e o Pedro, e ele sentiu que era o momento dele, né? E o time respeitou isso, eu respeitei, todo mundo respeitou. Eu acho que isso também ajudou ele a ter essa tranquilidade, né? Saber que o time confia nele, que vai ter um jogador para fazer um bloqueio para ele poder arremessar em melhores condições. E eu acho que foi uma lição muito bacana pra gente, né? Da gente saber, primeiro, nunca desistir. E essa equipe tem essa característica, né? Ela não desiste. E a gente ir criando identidade, um confiar no outro, um saber que ali, do meu lado aqui, eu tenho um atleta que não desiste, então eu também não vou desistir. Essas coisas passam, né? Essa energia passa um pro outro. Eu acho que isso é importante na construção dessa identidade da nossa equipe. Cauê, a tabela do NBB colocou, né, logo de cara adversários aí que não foram simpáticos. A tabela não foi simpática nessa arrancada, né, colocando Minas, Flamengo, mas por outro lado, coloca a régua lá em cima, né? Já arranca com um nível de exigência alto. Tanto é que no jogo contra Minas e Flamengo, teve à frente em alguns momentos o Caxias do Sul Basquete e apresentou qualidade contra esses adversários nesses 2 jogos em casa. Como é que tu analisa esse começo de tabela? Eu acho que você colocou bem, né? A gente enfrentou 2 grandes equipes. Acho que todas as equipes são grandes equipes, têm as suas qualidades, né? Mas a gente sabe que a equipe do Minas e do Flamengo, assim como a de Franca, foram feitas para chegar, né?
Eu acho que foi interessante, eu acho que deu muita confiança pra gente. Porque a gente viu que realmente a gente tem muito espaço para crescer, porque é um início de trabalho, a gente tinha feito 2 jogos amistosos e nenhum jogo completo ainda. Acho que os amistosos foram válidos, né? Mas infelizmente a gente teve alguns problemas de lesão, né? O Ed não jogou, o Humberto também não, e no outro o Ed não jogou. Então, assim, eu acho que serviu para mostrar pra gente que a gente pode jogar de igual para igual e que a gente tem muito para crescer, né? Tanto é que depois desses 2 jogos, na minha opinião, foram 2 bons jogos, né? Apesar de é difícil falar bons jogos quando a gente perde, né? A gente foi em Rio Claro e conseguiu uma grande vitória, num lugar que é muito difícil jogar. E depois a gente foi em Franca e a gente fez um jogo até o final com eles, um jogo igual, um jogo que foi decidido ali, minha opinião, muito lance livre para a equipe deles, né? Eles tiveram a oportunidade aí de fazer cestas fáceis, a gente fala, né? Toda hora uma falta, e isso foi minando a gente perdeu alguns atletas com 5 faltas. Minha opinião, talvez o jogo teria ido ali pro último minuto empatado. Então isso mostrou pra gente também que a gente tá num processo. Então acho que foi importante a gente enfrentar essas equipes uma hora ou outra. Você tem que enfrentar, né? Não tem como fugir disso. Assim como os outros times também têm que vir aqui jogar contra a gente. A gente olha muito os outros times, né? Mas o Rodrigo sempre fala pra gente que a gente tem que trabalhar o nosso, né? Trabalhar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode crescer. E eu acredito que nesse processo que a gente está, os outros times vão ter muita dificuldade em vir aqui ganhar da gente também. Então isso é importante também, a gente saber que a gente está enfrentando bons adversários, mas olhar pra gente também, saber que a gente está fazendo um bom trabalho, que a equipe está crescendo, tem muito para crescer ainda. E que, se Deus quiser, cara, a gente vai criar uma identidade bacana e fazer do SESI um caldeirão, né? E conquistar muitas vitórias aqui, o que vai ser muito importante pra gente. Aliás, Dani, trazendo como exemplo, né, esse jogo contra o Franca, o Caxias do Sul Basquete teve o melhor aproveitamento de 2 pontos, melhor aproveitamento de 3 pontos, o que decidiu foi o aproveitamento ali do lance livre, né? Nesse detalhe que aí Franca acabou tendo uma vantagem, mas ficou exatamente essa sensação, né, que se tivesse um tempinho a mais, Caxias ia chegar nesse empate, quem sabe até, imagina, né, uma vitória contra o Franca seria algo espetacular, mas ficou esse gostinho mesmo para quem estava acompanhando. E eu acho que o basquete é muito isso, né, Cauê? Tu que já vive provavelmente toda a tua vida o basquete, depois a gente pode contar um pouquinho também a tua história, como tu começou no basquete, mas o basquete é muito isso, né? Ele é muito um detalhe, assim, é muito aquele segundo que faz a diferença, porque às vezes a gente não tem noção do quanto 1 segundo, 10 segundos, ou que nem tu falou no jogo contra o Rio Claro, que era 7 pontos, faltava 1 minuto, aí tu pensa, 1 minuto? Acabou, né? Mas não, é quanto o basquete é muito detalhe, né? Basicamente, hoje, né, as diferenças entre as equipes, elas existem, mas elas são muito poucas, né? Então, às vezes, o jogo, realmente, ele é definido um aproveitamento de 3 pontos, uma bola que às vezes não cai, um rebote, um passe errado. Então, o Rodrigo cobra muito da gente isso, né? Que a gente seja uma equipe que valorize muito a bola, que erre pouco. E eu acho que partindo desse princípio, igual eu falei, o time criando essa identidade, entendendo o que o Rodrigo quer da gente, porque é muito difícil você formar uma equipe em tão pouco tempo. Apesar da gente ter começado a treinar já há 2 meses, mas assim, é uma equipe que tem 6 jogos, né, de existência praticamente. 2 amistosos, 4, 5 agora, né? São 7 jogos. É muito pouco pra gente entender. Então a gente tem que ter paciência, entender o que o Rodrigo tá pedindo da gente, né? Cuidar em perder poucas posses, né? Porque aí sim, esses detalhes vão fazer diferença a nosso favor, né? A gente vai ter mais tranquilidade para atacar, a gente vai poder defender melhor. Acho que quando a gente perde a bola, erra a básica, é muito complicado pra gente continuar no jogo. E Dani, falando sobre esse detalhe que define, o Cauê falou, né, sobre essa questão toda, na vitória contra o Cerrado, podemos citar um dos detalhes decisivos, foi a questão do vestiário, porque quando a equipe vai para o intervalo, depois volta, né, tem uma mudança e começa a minimizar os erros, tem uma defesa muito sólida, o último quarto foi uma defesa muito sólida, né, Cauê? Aonde a vitória veio, a primeira vitória em casa. Como é que foi essa conversa de vestiário, essa mudança aí que teve para virar a chave? Bom, acho que a gente estava falando agora, né, dos pequenos detalhes, dos erros. Eu acho que teve uma coisa que foi importante. A gente mudou o clima do jogo. Você pode ver no primeiro tempo, é um clima morno, né? E um time que joga fora de casa, igual o Cerrado, num ginásio que está num clima morno, é bom para eles,
Né? Eu senti a gente um pouco desconcentrado em alguns detalhes. Por exemplo, talvez as pessoas não perceberam na hora. Nas 2 últimas bolas de cada quarto, na última bola do primeiro quarto e na última bola do segundo quarto, a gente tomou uma cesta, tendo a possibilidade de fazer uma falta e parar o jogo, por exemplo. A gente não estava estourado de falta ainda. Então são pequenos detalhes. A gente tomou uma bola de 3, uma bola de 2. São 5 pontos e o primeiro tempo acabou 7. Então, pequenos detalhes que a gente chegou no vestiário, a gente conversou. E você pode ver que a primeira bola do terceiro quarto, acho que o Pedro saiu defendendo um cara, o cara caiu no meio da quadra, o Pedro saiu. Depois o Rafa saiu trombando também, então ali mudou a postura. A gente conversou no vestiário, gente, vamos trazer a torcida pro nosso lado, o ginásio está morno, é responsabilidade nossa de trazer. E isso aconteceu, você pode ver, a torcida entrou no jogo, começou a nos apoiar ainda mais, né? E o jogador que vem do banco, ele já vem em outro clima também, quando o ginásio tá pegando fogo. Eu acho que isso também faz parte da construção da identidade da nossa equipe. Entender como a torcida se comporta, que eles vêm com a gente, que a gente tem que trazer eles com a gente realmente. E eu acho que foi isso o mais bacana de ontem, a gente entender algumas coisas, que a gente não pode deixar um jogo desse estar um clima morno, que a gente tem que incendiar esse ginásio, porque a gente estava com aproveitamento baixo, né, nos 3 pontos. Então, nessa hora, a gente tem que fazer uma coisa diferente, a gente tem que defender forte, fazer cesta fácil, bastante contra-ataque, pra gente poder ganhar confiança para a bola cair. E foi o que aconteceu. A bola do Ed, de 3 pontos, uma bola decisiva. Depois que a gente ganhou confiança, depois que a gente defendeu, fez muitas cestas fáceis, né? Então, esses pequenos detalhes que a gente vai aprendendo, né, que a gente vai trazendo para a nossa equipe, eu acho que foram o mais importante de ontem. Eu acho que assim, a vitória é muito importante, mas a gente aprender como as coisas têm que funcionar, acho que isso é muito valioso para a gente. E Cauê, voltando assim um pouco na tua história, como é que tu foi parar no basquete? Como o basquete entrou na tua vida, assim? Eu nasci em Franca, né? A gente não... Já responde tudo, eu acho. Não tem escolha. Eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Por influência dos meus pais. Eu jogava futebol também antes. E Qual posição? Eu era camisa 8. Oh, era camisa 8. A camisa não mudou, né? Hoje em dia, o segundo volante, aquele volante, né? E brincava no gol também. Meu pai, que é uma das maiores paixões do meu pai naquela época, é eu não ter continuado no futebol. Eu tive a oportunidade e uma hora eu tive que decidir, né? Chegou um momento da minha vida que eu estava num jogo de futebol. Eu tive que pedir para sair no final do jogo. Isso eu estava combinado com o meu técnico. Eu entrei no carro da minha mãe, eu me troquei dentro do carro, ela indo pro ginásio de basquete, me deixou no jogo de basquete. Então, assim, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Mas aonde eu ingressei mesmo no basquete, eu moro perto de uma feira de exposição em Franca, né? Tipo umas feiras agropecuárias, mais ou menos. E sempre tem show. Uma vez por ano tem a feira, tem um monte de show dos artistas e tal. Eu era criança e fui num show com a minha família, no Sandy Júnior na época. Meu primo gostava, todo mundo gostava de Sandy Júnior. E aí tinha uma tabela de basquete lá. E você pagava um valor, arremessava e ganhava uns brindes. E eu brinco com a minha madrinha até hoje, com a minha tia, né? Eu lembro sério, eu falei, tia, investe em mim. Brincadeira. E ela, pagou pra eu. E aí eu dei 2, 3 arremessos lá, um técnico me viu, o professor Jamil. Pediu para eu ir lá na clínica de basquete, era a Clínica Francana de Basquetebol, chamava. Um dos donos era o Guerrinha, que é o técnico de Bauru. Cheguei lá, 2 dias depois ele me deu uma bolsa, né, para eu continuar, e aí eu fui pegando gosto e já ia nos jogos de basquete em Franca, né, e aí o basquete não saiu mais, né, da minha vida. É claro que muitas reviravoltas, vai ali, vai aqui, acontece muita coisa desde criança, às vezes você tem algumas frustrações, né, às vezes eu tive que sair de Franca muito cedo, e depois eu tive que voltar para casa, fiquei 1 ano sem jogar, já com 15, 16 anos, tinha tudo para desanimar, né? Mas parece que estava escrito, né? Parece não, isso estava escrito, então, respondendo, né? Eu nasci em Franca, então já estava encaminhado ali, foi só dar continuidade. Então, tudo, né? A feira de exposição, agradecido à feira de exposição, a tia que bancou. A gente brinca isso até hoje, a tia que bancou. Mas tu chegou a falar ali que tu saiu de um jogo de futebol, se trocou no carro e foi pro jogo de basquete? Isso aí, o jogo de futebol já estava decidido ali, né? E já tinha combinado que eu ia sair no final do segundo tempo, saí, me troquei dentro do carro, eu lembro, e comendo, né? Cheguei no ginásio depois para jogar basquete, mas naquela época era muita energia, devia ter uns 12 anos, 11 adolescente, anos. Que a gente tá começando. Tinha muita energia. É importante, e eu falo isso para meus sobrinhos que estão começando no esporte agora, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que o esporte como
formação de caráter é importantíssimo. Então, estar inserido no esporte sempre foi um objetivo meu, da minha família, e eu tento passar isso para meus sobrinhos, porque hoje o mundo mudou muito, cara. Às vezes o menino de 12 anos, a gente está cobrando o menino, a gente quer que o menino seja o melhor. Cara, eu com 12 anos, em alguns jogos eu ficava fora dos convocados, e para mim estava tudo bem, eu estava feliz de estar no esporte. Então, às vezes a gente coloca às vezes a gente quer realizar os nossos sonhos nos meninos, às vezes. Então, eu converso muito não é o caso, né? Mas eu converso muito com a minha cunhada, com o meu irmão, com os meus sobrinhos. O esporte tem que estar na vida deles. Eu acho que 15, 16 anos eles vão saber o que eles querem da vida. Mas até lá, como formação de caráter, como um ser humano, eu acho importante. 90% dos meus amigos, 99% dos meus amigos, eu fiz através do esporte, do basquete. E talvez só eu tenha continuado jogando profissionalmente. Então, professor, advogado, médico, enfim, todas pessoas do bem formadas através do esporte, que no caso era o basquete. Então, eu acho importantíssimo e eu tenho isso comigo, né? Essa questão do esporte, eu acho que pode ajudar a mudar o mundo, sim. Né? Tá inserido em alguma coisa boa, alguma coisa bacana, e eu acredito no esporte nesse caso. O esporte é muito legal. Eu sou suspeita pra falar. Nunca joguei nada, né? Uma zero esquerda pra praticar esporte, mas eu adoro acompanhar. Cauê, aqui a gente tem um quadro que, inspirado no basquete, é o quadro dos 24 segundos. Tá? Aí a gente vai te fazer tipo um bate-bola e tu tem 24 segundos para responder cada pergunta, tá? Assim, tu pode explicar, por exemplo, o porquê da tua resposta, tá? Então tu tem 24 segundos com a resposta. Eu vou pegar o cronômetro. Saia justa, hein? Que é assim. E é assim, pá, pra te nem se preparar. Vamos lá, vamos lá. Tá, vou botar aqui o cronômetro. Cauê, diz um filme ou uma série que tu goste. Olha, já vieram várias, assim, né? Eu adoro série, né? Vejo muito mais série do que filme, eu e a Renata, né? Essa vida nossa agora de estar mais em casa. Mas eu vou falar a primeira de todas, que foi, pra mim, onde começou toda essa loucura de ver série, que é Prison Break, né? Foi a primeira que eu assisti, que me abriu as portas, assim. Depois disso, deve ter visto vi dezenas. Então, e essa, além de tudo, é muito bacana. É espetacular. Então, vamos colocar ela, porque ela foi a primeira. Foi onde me abriu. Foi na época, era ela e Lost, né? Isso, foram eu as sou primeiras. desse tempo Então, aí também. Então, ela me abriu Só que as essas portas. aí me traumatizaram, porque eu nunca terminei. E daí, até hoje, eu não termino as séries. Eu prefiro não ver. Vamos com a próxima, então. Uma música preferida. Mistérios, Mato Grosso e Matias. E um local. Quadra de basquete. Um momento relax. Em casa, jogando videogame. E o que te tira do sério, Cauê? As coisas mal feitas, né, desorganizadas, a Renata que diga. Coisas mal feitas, assim. Coisas que estão fora do meu controle. Eu gosto das coisas quando estão no meu controle, assim. E uma comida. Strogonoff. E pra acompanhar a comida, o que tu pediria de bebida? Pode falar marca? Pode. Uma Coca Zero, né? Cauê, uma inspiração. Eu tenho muitas, mas assim, eu sempre falo o Kobe Bryant pra mim. O jeito que ele encara os desafios, o jeito que ele encara a vida, que ele encarava, né, a vida, esse legado que ele deixou, eu sempre gostei, sempre procurei seguir dentro das minhas possibilidades, claro. E um sonho, assim, de vida? É que sonho é uma coisa que muda muito, né, gente? É assim, hoje, né, como você falou, muda muito. Hoje meu sonho é ser um bom pai pro meu filho, passar valores para ele, né, deixar uma pessoa boa, um homem bom futuramente aí para ajudar nesse mundão que a gente tá aí meio perdido às vezes, né? Acho que ser um bom pai. E uma palavra que te define. Cara, eu sou extremamente, como é que eu vou te falar? Sistemático, né? Mas pro lado bom, que é a pessoa que gosta das coisas certas, das coisas bem feitas, né? Se tem um lado bom em ser sistemático, eu acho que seria essa palavra. Olha que palavra aí. Se tiver uma coisa boa, né? Senão a gente tem que procurar outra, porque vamos falar uma palavra boa. Tem sinônimos, aí o pessoal... Já deu pra conhecer um pouco o Cauê hoje. Um cara que gosta das coisas muito certinhas, assim. Faz parte. Eu sou um pouco também.
E Cauê, assim, aquela cesta, qual o momento da tua vida que tu diria que foi aquela cesta de 3 pontos, assim, decidida nos últimos segundos? Eu vou dizer aquela contra o Bauru, vamos pensar naquela cesta, tá? Do lado de 2017, 18. Qual foi o momento da tua vida que tu poderia dizer que foi uma cestaça tanto quanto aquela? Olha, final da Liga Ouro, aqui pro Caxias do Sul, também teve uma bola que foi extremamente importante, que é uma bola que foge um pouco das minhas características, que eu treinei durante a semana, parece uma coisa, treinei com o Léo Gomes, né, que hoje ele tá como preparador físico aqui. É uma bola importantíssima, assim, no fim do jogo, que eu sempre lembro dela, que na época a gente não falou muito dela, não se deu, mas assim, é uma bola extremamente importante, né, que acho que o jogo estava apertando de novo ali, a gente treinou. Eu falo porque a gente treinou essa bola durante a semana, né? E eu consegui fazer ela no jogo, né? E teve algumas bolas decisivas também que a gente sempre lembra, mas assim que você falou, né? Acho que pra gente estar aqui, volta à memória, uma bola importante, assim, contra o Sport lá em Recife. E Cauê, você falou de uma cesta, né? Do basquete, aquela cesta inesquecível. Vamos fazer um momento de reflexão trazendo ela para a vida. Né? No teu momento, na tua vida, qual foi a grande cesta que tu fez, assim, que te marcou nessa questão, né, do convívio, da vida, dessa caminhada até aqui, qual foi o teu grande momento pessoal? Acho que o nascimento do meu filho, né? Assim, sempre me falaram, né, que, cara, agora tu vai ver, tu vai conhecer o amor de verdade, não sei o quê. A gente não consegue entender quando as pessoas falam pra gente. Eu também não consigo explicar pras pessoas, mas quando eu acompanhei o parto, quando a minha irmã acompanhou também, minha irmã é enfermeira, quando ela me chamou para eu ver meu filho nascendo, acho que foi o momento mais emocionante, assim, da minha vida, mais especial. Acredito que tenha mudado a minha vida. E acho que foi esse. Acho não, tenho certeza que foi esse momento. Ai, coisa mais fofa, o Raelzinho. Bom, é isso, Thiago. Tu tem mais alguma pergunta? Cauê, tu quer falar alguma coisa pro nosso torcedor? Quer desabafar? Não, só agradecer, né? Agradecer. Acho que a gente vem desse jogo contra o Cerrado. A gente sempre fala que o torcedor é o 6º jogador, e isso não é clichê, né? Agradecer pelo carinho, principalmente de ontem, né? Porque ele foi o nosso 6º jogador. Vocês sabem, o ginásio estava, como eu falei, estava um pouco morno, num clima favorável para eles, e quando eles vieram junto com a gente, e a gente primeiro, a gente colocou eles no jogo, a gente fez a nossa parte dentro da quadra e trouxe o torcedor junto com a gente, eu acho que deu um gás a mais pra gente. Então, essa vitória, mais do que nunca, né, ela é dividida, né, realmente, entre todo mundo que trabalha. A Dani sabe como é difícil, né, como as coisas são difíceis, e é dividida entre todas as pessoas que trabalham, nós ali na quadra, por fora, e os torcedores de ontem aí. Acho que foi muito importante. Então, agradecer esse carinho, não só de ontem, mas de sempre, principalmente comigo. E convidar, né, para os próximos jogos, né? A gente vai ter muitos jogos em casa ainda. A gente espera, claro que com segurança, à medida que for liberando aí, as pessoas possam estar no ginásio, nos apoiando. Agradecer o convite por estar aqui, né? E dizer que estou sempre à disposição e sempre que precisarem. Muito obrigada, Cauê. E você, torcedor, que quer participar dos jogos, entra lá nas redes sociais do Caxias, lá no Instagram, Caxias do Sul Basquete. Lá tem todas as informações dos próximos jogos, como faz para comprar o ingresso, como faz para se associar. Tem tudo nas redes sociais do Caxias. É isso hoje, Thiago. É isso. E, Dani, a gente tem que trazer um dia aqui no programa o Gambasquete. Nós vamos sabe? trazer. Porque ele agita aquele ginásio, ele invade o link da transmissão, é a figuraça, né? Então tem que trazer, e é um diferencial. Vamos trazer um dia aí. E estão querendo nos roubar. Mas todo mundo tem a curiosidade de saber quem é ele, quem sabe numa próxima a gente Será traz. que nós vamos revelar aqui? Não sei. Na última rodada. Eu gostei. No final da temporada a gente traz ele, então, e revela quem é. Esse foi o nosso KTO GambaCast by X-Play, o podcast do Caxias do Sul Basquete, que teve o patrocínio de KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoyle, Frasle, Blazlight, Petenat e Banrisul. É isso, torcedor. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!